Fala, meus amigos, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Eu não sei como foi a sua segunda-feira, mas eu vou fazer uma previsão da minha. Eu acho que vai ser uma segunda-feira difícil. Eu estou falando isso porque eu estou gravando esse vídeo na manhã da segunda-feira, porque hoje eu preciso correr atrás dos exames e dos médicos que eu preciso fazer, dos exames que eu preciso fazer, de ressonância e um monte de exame de sangue, um monte de exame, e eu preciso correr atrás disso hoje. Eu tirei hoje o dia para fazer isso, e também os exames da ELA, porque para marcar ressonância, para marcar radiografia, também dá um pouco de trabalho. Então, como eu não gosto de faltar com compromisso aqui, dos nossos vídeos diários, da sua parceria aqui, eu sei que os amigos do canal gostam de conferir os vídeos aqui, então estou gravando esse vídeo na parte da manhã, e se tiver alguma notícia muito importante que aconteceu hoje, na segunda-feira, eu peço para você perdão e a gente fala amanhã, fala no vídeo de terça-feira, tá? Hoje eu queria falar da repercussão da derrota e também da coletiva do Zubeldia, que eu acho que ele tocou num ponto muito importante, num recado meio que nas entrelinhas, mas eu entendi como uma alfinetada nos incompetentes que administram o São Paulo. E eu também queria fazer um apanhado do que vocês comentaram no vídeo, que eu fiquei até de madrugada vendo os comentários ontem, e muitos concordaram comigo e outros falaram... Teve um amigo, um vizinho meu aqui, que falou um negócio que me chamou muita atenção, que eu queria discutir com vocês. Antes, só agradecer que batemos 171 mil inscritos no Barolo Jogos, e os presentes eu aviso o nome do ganhador amanhã, tá? Hoje a gente teve uma novidade, às 9 da manhã, a gente teve uma novidade no canal Barolo Jogos. Eu vou fazer análise da rodada, tá? Toda segunda-feira e toda sexta-feira. Eu vou explicar para você por quê. Eu tenho um programa de segunda e sexta-feira na Uma TV. Eu já comentei com vocês aqui. É uma emissora que está surgindo agora, a gente tem um programa lá de 15 minutinhos, nas segundas e sextas. A gente faz na segunda, analisa a rodada do final de semana, e na sexta faz antecipa a rodada do final de semana e fala dos assuntos principais do futebol. Então eu vou dividir o programa de lá junto com o canal Barolo Jogos. É uma maneira de movimentar o canal, de fazer um conteúdo exclusivo para o canal e aproveitar o trabalho que eu faço para Uma TV. Então eu vou deixar na janelinha aqui o vídeo que eu postei hoje no canal Barolo Jogos, tá? E já vou falar para você o prêmio que a gente vai ter quando chegar a 550 mil no Barolo Vídeos ou 172 mil no Barolo Jogos. Vai ser essa camisa aqui, oficial também da minha coleção. Eu não lembro, foi um ano retrasado, né? Essa temporada, essa camisa aqui da Adidas, bonita, oficial, da minha coleção, tamanho G, praticamente nova, porque eu cuido super bem das camisas, então esse vai de presente para os amigos, tá? Os amigos que se inscrevem, que comentam, que deixam like, que estão sempre aqui com a gente, que eu tenho muito orgulho de ter vocês como amigos aqui, de compartilhar com vocês aqui que a gente conversa sobre o São Paulo, o sofrimento, toda a angústia que a gente vive, todo o desespero que a gente vive, e eu me orgulho muito de ter vocês aqui comigo, tá? Antes da gente continuar, antes de falar da coletiva, deixa eu só lembrar que estamos no Spotify, que eu também sempre esqueço de falar que a gente está no Spotify, e também falar da GoCase, tá? A GoCase com os presentes. Eu sei que muita gente comprou presente para o Dia das Mães, agora então é hora de você se presentear com os produtos da GoCase, sempre usando o cupom GOLBAROLO para você ter o seu desconto. E toda a linha, né? Eles estão com um monte de produto, um monte de reposição, um monte de produto bacana, sempre com preço legal. Se você usar o desconto, você tem ainda paga ainda mais barato, vários produtos, não só as capinhas, viu, gente? A gente fala das capinhas, mas eu gosto das garrafas, das garrafinhas térmicas, das mochilas. Hoje eu tô com a minha aqui, uma das que eu acho mais bonita, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá sempre na descrição do vídeo, sempre tá lá o link da GoCase, sempre tá lá para você conferir, fazer as suas compras e presentear alguém que você gosta. Eu tô com essa caneca aqui, que para mim é uma das mais bonitas que a GoCase já fez. Tem para todos os clubes, você vê meu nome aqui, você pode personalizar, então é um produto de muita qualidade, viu, gente? Eu garanto para você que é um produto de muita qualidade, tá bom? Vamos lá, meus amigos, olha só. O Zubeldia falou na coletiva, falou sobre as chances que perdeu, falou do gramado, disse que um time conhece o gramado e outro não conhece. Por falar em gramado sintético, eu estava vendo ontem à noite uma entrevista do Renato Gaúcho num podcast, e ele fala que o jogador, se você perguntar para o jogador,
todo mundo vai dizer que a grama é ruim, que o grama sintética é ruim. Porque mesmo os jogadores que jogam nos clubes onde o gramado sintético é comum, por exemplo, Palmeiras, Atlético Paranaense, né, o Botafogo e agora o Atlético Mineiro também, ele disse que é muito ruim, porque o pé prende, a bola corre mais rápido, quica diferente, quando você cai você se rala, e o Zubeldia falou disso, e disse também o que o Renato Gaúcho falou, que é o seguinte, o time que joga num gramado sintético, quando vai jogar tem vantagem em cima do outro, porque está acostumado a jogar. Não estou dizendo que foi por isso que o São Paulo perdeu o jogo, e muito menos o Zubeldia não falou isso, ele só lembrou o detalhe, disse que no primeiro tempo, né, porque aquele começo de jogo, que o time sente, né, que está meio perdido, mas ele falou que o São Paulo teve chance de vencer, não aproveitou as chances que tinha, que ele tem razão, né? Só que aí eu queria pegar um trecho que ele falou e ler para você aqui, um trecho da entrevista coletiva que para mim foi um recado nas entrelinhas, porque é claro que o Zubeldia não vai falar, não vai criticar abertamente os incompetentes que administram o São Paulo, porque ele é empregado, ele não tem essa personalidade, né? Eu gostaria até que tivesse, mas ele não tem. A personalidade dele é de ficar tendo ataque na beira do campo, não é a postura de cobrar diretoria. Você nunca vê o Zubeldia cobrando diretoria, cobrando jogador, ele não tem essa postura, ele porque é um treinador, né, que tem 17 anos de carreira, só treinou time pequeno, não tem história nenhuma no futebol. Tem jogador do São Paulo que tem mais história que ele no futebol. Então, ele não tem essa postura, mas ele falou, eu vou repetir exatamente, que eu gosto de repetir exatamente a mesma coisa para não ter confusão. Olha só, abre aspas, estes são jogos que não são fáceis, mas batalhamos dentro dos recursos que temos. Um jogo disputado. Se pretendíamos a vitória, tínhamos de ter convertido as chances que tivemos. O gramado na primeira parte fez seu trabalho. Há um time acostumado e outro não. Um time físico com inversões não deixa fácil a partida. Quem sabe os enfrentaremos em alguma Copa, Libertadores e Copa do Brasil. Fecha aspas. E eu acho que nos enfrentamos dentro dos nossos recursos, né? Batalhamos dentro dos nossos recursos. Para mim confirma tudo que eu falei no vídeo de ontem sobre a diferença entre Palmeiras e São Paulo. A diferença hoje que existe, que para mim é gigantesca, é um abismo que existe entre Palmeiras e São Paulo. Qual o recurso que o Zubeldia tinha? Eu falei para vocês do banco de reservas do São Paulo. Eu não nunca no banco de reservas do São Paulo. O Palmeiras tinha o Veiga e tinha o Vitor Roque. E eu não falei no vídeo de ontem, eu vou falar hoje. O Palmeiras ainda poupou um monte de jogador, né? Poupa jogador, troca jogador e poupa. O time mantém o mesmo nível, porque está um treinador lá que é muito competente e está lá há muito tempo. Então, trocam as peças, mas o esquema de jogo é o mesmo. O Palmeiras fez um jogo bonito? Não fez um jogo bonito, como nunca faz. Nunca faz um jogo bonito. Mas é um jogo extremamente competitivo e que conquista as vitórias. O Palmeiras é líder do campeonato, enquanto o São Paulo está lá embaixo na tabela, pertinho da zona de rebaixamento. E eu acho que quando ele fala dos nossos recursos, ele está dizendo, a gente não tem recurso nenhum. A gente batalhou dentro do que a gente tem, a gente não tem recurso. O São Paulo não tem. É muito diferente uma administração, uma gestão dos dois clubes, é muito diferente. E aí, a gente teve a repercussão nos comentários, muita gente, muitos dos amigos falaram, de vocês falaram, Barolo, o problema do São Paulo no jogo de ontem, ou quando joga fora de casa, é essa postura de jogar como time pequeno, de jogar para não perder. E é exatamente isso. Quantas vezes a gente falou isso aqui, gente? Quantas vezes a gente falou? Eu lembro disso, eu frisei isso a primeira vez quando o São Paulo foi jogar contra o Nacional, lá no Uruguai, que eu fui, lembro que eu assisti aquele jogo lá, que o São Paulo entrou para empatar em 0-0, acabou 0-0 e os jogadores saíram comemorando. E desde lá, desde que o Zubeldia, para mim é muito claro desse jogo, o São Paulo joga para não perder. Os jogos que faz contra o Palmeiras fora de casa, joga como time pequeno, joga para não perder. Ontem jogou dentro das limitações, né, que vontade não faltou, a entrega não faltou. Dentro das limitações de cada jogador, mais uma vez jogou como time pequeno, mais uma vez jogou para se defender. Teve 2 ou 3 oportunidades, né? Aquela com o Luciano, que com toda a categoria dele se atrapalha com a bola espancou o Luciano ontem dentro da área. E teve a chance do jogador com o salário mais alto, a grande estrela do São Paulo, que chutou igual o Rodrigo Nestor, e o Ferreira, que é um jogador limitadíssimo. Então, para mim, ele está falando, olha, dentro dos nossos recursos, gente, eu não tenho mais que isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho, porque isso aqui foi o que me deram. E aí,
Vários amigos comentaram, né, no canal, no meu Instagram também, muita gente comentou, falando sobre essa postura de time pequeno, que o Palmeiras, mesmo sem ter feito uma grande partida, foi o time que buscou a vitória mais, tentou buscar a vitória, mesmo não criando as grandes chances foram do São Paulo, mas conseguiu fazer o gol e saiu com o resultado, e na linha de impedimento, e muita gente falou também, concordou comigo, que se fosse o contrário, não seria marcado. E não é só porque é contra o Palmeiras, é o São Paulo. O São Paulo a gente sabe como funciona, gente. Um clube que não tem poder de bastidor nenhum, não vai. Na hora da dividida, vai sempre os árbitros vão optar pelo time adversário. Isso não é choro. Quem fala que é choro é meio. Né, não tem muita inteligência, mas não estou chamando de burro, mas que não tem muita inteligência. É uma constatação. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre com o São Paulo. A gente está vendo aí, não é só contra o Palmeiras. A gente vê, olha historicamente aí, o que o São Paulo já foi prejudicado por arbitragem. E eu nem estou falando de ontem, não, porque aquela linha tosca do impedimento ali, que é feito só no Brasil, os caras conseguiram avacalhar o VAR. No futebol brasileiro avacalhou o VAR, né? Olha aquela linha tosca que foi feita lá. Mas eu acho que esse não foi no assunto mais importante, como eu frisei no vídeo de ontem. Eu só destaquei que se fosse o contrário, teria sido impedimento, mas o jogo de ontem revelou o gigantismo que existe entre um clube e outro. E aí, um vizinho meu aqui, de Jundiaí, que eu não vou falar o nome, a gente sempre conversa, São Paulino, a gente sempre conversa sobre o São Paulo, e eu queria conversar com vocês, debater com você essa frase que ele me falou aqui, que me deixou muito, que me fez pensar, que eu gostaria de falar isso com vocês. Olha só. Ele falou assim, Barolo, comentou, ele mandou no WhatsApp para mim, né? Meu vizinho aqui me mandou no WhatsApp para mim, porque ontem à noite, depois do jogo, começou a brincar comigo e né, me encher meu saco assim, né? Falando, estamos ferrados, a gente está sempre ferrado, sempre perdendo o clássico, não sei o quê. Só que ele falou o seguinte, Barolo, a gente, ó, eu até separei aqui o que ele escreveu exatamente, ó. O São Paulo não tem time, não tem jogador, vendeu todo mundo. Trouxe um cara para ganhar 2 milhões e que até agora só jogou contra o Corinthians. Tem um técnico fraco e toma gol nos acréscimos daquele jeito porque a arbitragem nunca ajuda o São Paulo. O que o Casares tem a ver com a derrota de hoje? Ontem, né? Não tem nada, né? Olha o que o cara falou. Olha o que ele falou. Eu só respondi assim para ele. A resposta está no seu comentário. O time não tem jogador. Quem que contrata? Eu contrato? A minha santa mãezinha contrata? Não, né? Vendeu todo mundo. Quem vendeu todo mundo, cara pálida? Quem vendeu? Os jogadores se venderam sozinho. Trouxe um cara para ganhar 2 milhões que até agora só jogou contra o Corinthians. Quem que trouxe, meu irmão? Quem que trouxe o cara para ganhar 2 milhões? Fui eu que trouxe? Foi você que trouxe? Toma um gol nos acréscimos porque a arbitragem só ajuda o Palmeiras. Isso é... Então, quando eu falei ontem sobre a diferença gigantesca, porque a gente não pode, na minha concepção pelo menos, não pode analisar o jogo de ontem apenas pelo resultado. Não dá para analisar. Você tem que voltar no passado para ver a situação que chegaram os times. Se você partir lá aquela frase daquele imbecil, daquele Aidar, que falou naquela entrevista coletiva que o Palmeiras estava se apequenando, pega recorta aquela cena e corta para o dia de hoje. Então, não dá para separar. A gente precisa olhar para o que está acontecendo com o São Paulo. A gente precisa olhar para o que está acontecendo com o São Paulo, não o que aconteceu ontem só na Arena Barueri, mas o que está acontecendo nos últimos 15 anos. E agora, gente, o que eu estou muito preocupado é que nitidamente, muito claramente, o São Paulo está focado nas Copas, porque é o caminho teoricamente mais curto para conquistar um título, porque com esse elenco não ganha pontos corridos, nenhum time com o elenco que o São Paulo tem, não estou falando de qualidade, estou falando de quantidade de jogador, nas posições, das contratações mal feitas, da falta de jogador em determinadas posições. Nenhum time sem elenco ganha o campeonato de pontos corridos. Então eles estão focando nas Copas. Olha o resultado. O São Paulo está lá embaixo na tabela, lá embaixo, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, eu estou muito preocupado com o que vem pela frente, principalmente no Campeonato Brasileiro. O São Paulo podia ter vencido o Sport, que é o saco de pancadas da competição, perdeu o pênalti, empatou. Podia ter vencido o Botafogo lá, cedeu o empate. Podia ter vencido o Cruzeiro, cedeu o empate. Vai somando quantos pontos o São Paulo perdeu até agora. Quando pegou o adversário mais forte do campeonato, né, que até agora foi o adversário mais forte, perdeu o jogo. Então, gente, eu não sei sinceramente, muito sinceramente para vocês,
Eu acho que essa história de focar em Copas é muito perigoso. O Zubeldia falou na coletiva, não, porque o campeonato é longo, Zubeldia. Quando um time grande cai na zona de rebaixamento, é muito difícil sair. E a gente tem experiência. Infelizmente, a gente tem experiência de zona de rebaixamento. Quero saber muito a sua opinião, meus amigos. Lembrando que a gente é patrocinado pela KTO, sempre no primeiro comentário fixado você clica e faz o seu cadastro, se divirta sempre com responsabilidade, sempre com inteligência para apostar, para se divertir com apostas esportivas, tá? Mais uma vez, ó, só dando aquele toque para você, vai entrar agora na janelinha o vídeo, aqui vai entrar o vídeo do pós-jogo de ontem e eu vou deixar no card o que eu fiz no Barulho Jogos, analisando a rodada, fazendo um apanhadão da rodada. Você é meu convidado para estar lá todas as segundas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. Tá bom, meus amigos? Então, ó, fiquem com Deus, uma ótima semana. Amanhã eu volto com as novidades, com informações, porque quarta-feira já tem jogo pela Libertadores e... Vamos ver, o São Paulo precisa ganhar para garantir, pelo menos, para garantir a classificação e tentar o primeiro lugar do grupo, né, que pode beneficiar nas outras fases. Então, uma ótima semana, uma semana abençoada para você. Fique com Deus. Amanhã eu aviso o nome do ganhador, tá? E se inscreva, comente para você concorrer à camisa. Fique com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.